Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra abençoada para a sua vida. Eu desejo que o Senhor fale com você nesta noite, que Ele traga o descanso para o seu corpo e para a sua alma. E eu senti muito forte no meu coração de falar com você que muitas vezes pensa em desistir, muitas vezes tem pensado nas coisas do mundo, na vida que você tinha antes de se entregar para Jesus. E ao final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida, pela sua família. Eu vou pedir que o Senhor te fortaleça espiritualmente e que o Senhor complete a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos lá. Você se lembra da época em que você não tinha conhecido ainda a palavra de Deus? Você ainda não tinha decidido entregar a sua vida para Jesus? Eu me lembro muito bem dessa fase e, para ser sincero, eu não sinto nenhuma saudade daquela época, porque eu vivia somente para satisfazer os desejos da minha carne, eu era escravo do pecado e eu não estava nem aí para o que Deus pensava a meu respeito e o que Ele tinha para mim. Mas você sabia que tem muito cristão que vive olhando para o seu passado, longe de Cristo, e que sente falta daquele tempo? E por isso eu quero que você agora seja sincero. Você sente saudades da vida que você levava antes de se converter? Se sim, saiba que você está caminhando por um terreno muito perigoso e que ele pode te levar à perdição. E eu quero ler para você uma passagem que está em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 20 e o 21. Preste atenção, olha o que diz. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Olha isso, irmãos, isso é muito sério. Nós, quando voltamos os olhos para o mundo e queremos viver as coisas do mundo novamente, nós corremos um risco espiritual muito grande. E como acabamos de ler aqui, nós podemos voltar a ter um estado pior do que no princípio. E é muito mais comum do que você imagina o diabo chegar no ouvido dos cristãos que foram convertidos há poucos anos e ele sopra no ouvido deles. Você se lembra daqueles velhos tempos? Você lembra daquelas festinhas que você ia, que você participava? Lembra daquela galera? Todo mundo gente boa, todo mundo curtindo a vida. E você fica aí passando lutas, você fica esperando em Deus, até quando? E aí o diabo te lembra também do sabor do álcool que você sentia na boca, daquela pessoa que passou a noite toda com você, que você se deitou com ela. O diabo vai trazendo essas lembranças e a gente lembra somente da parte boa, não é verdade? Mas o que ele não fala para você é o seguinte: você lembra daquela vez que você quase morreu de tanto beber? Você lembra daquela vez que as pessoas ficaram rindo de você? Lembra daquela vez que você pensou em tirar a sua própria vida depois daquela desilusão? Lembra do quanto você machucou as pessoas à sua volta quando você começou a adulterar? Sabe, irmãos, esses são apenas alguns exemplos. Mas o diabo ele é especialista em maquiar as coisas, fazer com que o pecado não seja algo tão ruim, que a nossa vida era boa quando a gente não tinha Jesus. Então o inimigo ele escolhe a dedo alguns momentos bons do nosso passado e depois que ele nos traz à memória, ele sempre nos sugere para a gente voltar atrás, para a gente voltar a fazer aquelas coisas de antes, e ele sempre oculta a consequência. Ele não mostra o que pode acontecer depois. Então, o grande erro das pessoas é acreditar que realmente aquilo seria bom, porque o primeiro passo para você voltar atrás na sua vida é você começar a olhar para trás. E era isso que o povo de Israel sempre fez durante toda a jornada ali no deserto. Quando Deus já havia libertado eles da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, que era um rei, e então Deus abriu o mar vermelho diante deles, eles nem se lembravam dessas coisas. Por quê? Porque eles estavam numa fase difícil, que era o deserto. O deserto não é um lugar para se morar, mas é um lugar de passagem. E Deus queria conduzir eles a partir do deserto. Deus queria levar eles à terra prometida, mas no deserto eles não aprenderam as lições que Deus tinha para eles. E eu quero ler aqui para vocês uma passagem que está em Números capítulo 11, o versículo 4 ao versículo 6.
e nós vamos ver o que eles falaram para Deus. Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha isso, irmãos, que ingratidão desse povo. Esse povo, quando viu o maná pela primeira vez, eles disseram assim: nossa, o que é isso? Isso é algo maravilhoso. Eles ficaram encantados com a glória de Deus, ficaram cheios da presença do Senhor, cheios de alegria. Mas o tempo foi passando e eles detestaram esse maná. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Quanto mais vamos caminhando com Deus, quanto mais percebemos que as lutas parecem não ter fim, é aí que nós somos provados no nosso coração. E se nós continuarmos a leitura aqui, nós vamos ver que aquelas pessoas pagaram um alto preço por ignorarem tudo que Deus estava fazendo para elas ao olhar para o seu passado. E para que a gente não caia no mesmo erro, nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que os crentes dos últimos dias enfrentarão muitas das mesmas tentações e dos desafios que o povo de Israel enfrentou no passado. E as Escrituras nos alertam que se nós voltarmos às coisas do passado, como fizeram os israelitas, será ainda pior do que foi para eles. O pecado será mais prejudicial ainda na nossa vida. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, entenda uma coisa: quando você volta à sua antiga vida antes de Jesus, é como se o cão voltasse ao seu vômito. É isso que está escrito em Provérbios capítulo 26. Ou seja, as coisas serão piores do que eram antes, e você vai se arrepender amargamente de não ter ouvido a voz de Deus e ter dado ouvidos à voz do inimigo. Por isso, meu irmão, o meu desejo para você hoje é que você não volte atrás, que você reflita sobre a sua vida e que você tome a decisão de caminhar com Jesus, custe o que custar, tá bom? E lembre-se, tudo começa na sua mente. Você não volta atrás da noite para o dia, não, é um processo. Dia após dia você vai ficando revoltado, você vai ficando chateado, são as frustrações do dia a dia, as pessoas que te decepcionam, a luta, o tempo da espera no deserto, tudo isso vai cansando a gente. E a gente precisa aprender a se renovar no Senhor, a depositar no altar do Senhor as nossas necessidades, nossas aflições, nossos pedidos. Quantas vezes, irmãos, eu fui para a presença de Deus chorando, clamando misericórdia, graça do Senhor. E Deus me renovou, porque Deus nos ama, Deus tem o melhor para nós. Mas se quisermos experimentar do melhor dessa terra, da terra prometida que Deus tem para nós, precisamos obedecer, precisamos perseverar. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu creio que Deus falou com muitos de vocês agora, vocês que estavam pensando em voltar atrás, voltar àqueles pecadinhos, voltar à traição, voltar às velhas amizades. Tome muito cuidado, porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Então fique firme, porque a Bíblia diz que se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Amém? Está nas tuas mãos essa decisão. Se você se voltar para Jesus agora, o inimigo vai bater em retirada e ele vai fugir. Amém? Então feche os seus olhos e eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite. Oh Deus, para Te agradecer pela nossa vida. Te agradecer porque respiramos esse ar. Te agradecer porque temos um corpo, temos saúde. Mas Te agradecer principalmente pelo alimento espiritual que acabamos de ouvir. Oh Jesus, o Senhor mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó Senhor, a Tua palavra é o que nos guarda, é o que nos protege, é o que nos ensina a caminhar neste mundo. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço em favor desses irmãos que agora estão fracos na fé, estão debilitados, Pai, estão pensando em voltar atrás porque não estão vendo mais saída. Oh Deus, quantas vezes também eu pensei em desistir, eu pensei em voltar atrás, mas eu estou aqui, meu Pai, porque o Senhor me fortaleceu. Tudo posso naquele que me fortalece.
Obrigado, Senhor, pelos livramentos, e é isso que eu venho pedir também em favor desses irmãos. Guarda-os, Senhor, neste momento debaixo da tua proteção. Livra eles de todo mal, Senhor. Livra eles das tentações. Eu sei que o inimigo, ele está rugindo, ele está babando, querendo devorar essas pessoas. Mas, Senhor, guarda-nos debaixo das tuas asas agora. Esconda-nos, Senhor, na tua presença. Proteja a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, não nos deixe retroceder, porque a tua palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam e que recebem a recompensa. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer também, porque essas pessoas estão me ouvindo e já faz dias e dias que elas vêm orando junto comigo. Ajuda elas, meu Pai, a permanecer nesse propósito de oração e que o Senhor possa trazer mais e mais pessoas, ó Deus, porque eu creio que juntos nós somos muito mais fortes, juntos nós conseguimos vencer os ataques do maligno, nós conseguimos caminhar mais firme com o Senhor, e eu creio, Pai, que a terra prometida, que as promessas do Senhor para nós, elas são fiéis e verdadeiras, e que na hora certa, cada uma delas se cumprirão. Ajuda-nos, meu Pai, a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e Ele também, muitas vezes, com certeza pensou em desistir, porque Ele enfrentou as piores dores e lutas, e ao final a morte de cruz. Oh Senhor, e Ele permaneceu, Ele perseverou, por isso nós fazemos neste momento a mesma oração que Jesus fez. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua. Então, Senhor, faça a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida, custe o que custar, ainda que venhamos aborrecer pessoas da nossa própria família, nós não vamos deixar de Te servir, Jesus. Ainda que seja difícil, ainda que o inimigo use pessoas para nos machucar, nos ofender, nós vamos perseverar em fé. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros
que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.